Bom dia, sejam bem-vindos a essa reunião de quinta-feira de manhã, onde faremos o estudo do Evangelho. E para iniciarmos, nós vamos fazer a abertura com o livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, página 119, item 90. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, afere-se os valores que se deve desenvolver e aprimorar. Vamos agora agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, porque estamos aqui hoje nessa manhã, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que auxiliem no trabalho de hoje, abençoando a nossa irmã que trará a mensagem do nosso Divino Mestre, que possamos aqui, Senhor, receber todas as suas bênçãos. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Hoje, o nosso estudo da manhã está com a nossa irmã da casa, Fátima Moscoso, e ela vai trazer no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na parte segunda, que vai falar de autoridade da doutrina espírita, a primeira parte, que fala de controle universal do ensino dos espíritos. Então, nós vamos agora convidar a nossa irmã para o estudo. Paz e alegria a todos os irmãos. Como nossa irmã colocou, nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, a nossa irmã Leila falou do primeiro item, que foi o objetivo da obra. Então, nessa parte, Kardec vem esclarecendo para todos nós o objetivo da obra, como ela foi formulada, como ele fez para poder fazer a codificação da doutrina, para fazer o trabalho que foi incumbido a ele por Deus, para que ele pudesse realizar a informação que Jesus, há mais de 2000 anos, disse naquela época, que ele iria, mas que mandaria o Consolador prometido. E o Consolador é a nossa doutrina que nos esclarece, porque ele disse que nem tudo ele poderia dizer naquele momento, porque nós não tínhamos ainda condições de absorver as informações, mas que depois estaria entre nós para sempre as suas palavras, as suas informações. E aí Kardec, nessa introdução, a autoridade da doutrina espírita, Por que a autoridade da doutrina espírita? Controle universal dos ensinos. Por que Kardec coloca dessa forma, que é uma autoridade? Porque não veio simplesmente por uma única pessoa, como ele coloca aqui, Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, por garantia, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, a doutrina espírita não veio através de uma única pessoa, porque se viesse, só aquela pessoa estaria sido iluminada por Deus para receber aquele tipo de informação. Então, ele vem esclarecendo que a doutrina é dos espíritos, não é de um homem. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim: por que o Espiritismo não fala que é kardecista? Porque não é de Kardec, é dos espíritos. Por isso, Espiritismo, que veio dos espíritos. E aí ele continua esclarecendo:
Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Será que nós, vamos parar e pensar, em 1800, nós hoje, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, será que naquela época uma única pessoa conseguiria absorver todas as informações que os espíritos trariam para a gente? Então ele coloca, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então Deus, Ele quis que a doutrina viesse, mas que não fosse possuidor uma única pessoa, como foi no caso de Moisés, que veio antes para preparar, os nossos corações para a chegada do Cristo. Então veio através de Moisés os 10 mandamentos. Depois veio Cristo, trazendo as informações que estão nos evangelhos e pegando aqueles 10 mandamentos e transformando em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a doutrina espírita, ela não é personalizada em uma pessoa, em um espírito que reencarnou e trouxe aqui, mas sim em cima de vários irmãos que trouxeram as informações. E aí Kardec coloca: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Então nada garantiria. Fulano recebeu a palavra do Espírito e trouxe todas essas verdades. Não foi assim. Kardec, quem assistiu o filme Kardec, pode observar a pesquisa que ele fez, o trabalho que ele fez para poder reunir todas as informações desses irmãos de luz que trouxeram para nós todos os esclarecimentos que Jesus, na época, não podia dizer tudo para nós. Por isso ele trabalhou em cima de parábolas. E essas parábolas, hoje em dia, nós temos uma interpretação melhor, um entendimento melhor com os esclarecimentos da doutrina espírita. E se fosse só um, como é que Kardec iria fazer as comparações? Como é que ele ia poder chegar à verdade? Porque espíritos somos todos nós. E quando deixamos o corpo de carne e vamos para o plano espiritual, nós continuamos com as nossas mazelas e as nossas virtudes. E aí, como é que eu iria poder fazer um trabalho de pesquisa tendo como o ponto um único ser, trazendo todas as verdades? Quando a gente faz uma faculdade, a gente prepara uma tese e a gente trabalha em cima dessa tese. E para trabalhar em cima da tese, eu tenho que fazer pesquisas. Eu tenho que buscar informações em várias fontes, de vários pesquisadores, para comprovar aquela tese ou negar. Então, às vezes a pessoa, o estudante, utiliza 4, 10 livros e trabalha em cima disso. Mas muitas das vezes é cansativo, é difícil, porque você tem que pesquisar, tem que estudar. Estou colocando isso para a gente ter ideia do trabalho que Kardec teve para reunir todas essas informações. No Livro dos Espíritos são 1019 perguntas.
Essas perguntas não foram feitas somente a um médium, foram enviadas para várias pessoas, em continentes diferentes, em lugares distantes, para pessoas que não se conheciam. Ele recebia essas respostas, sentava para mais de 1000 cadernos com respostas, cartas, né? E analisava cada resposta dada àquela pergunta. Por isso, ele percebeu que algumas respostas não tinham nexos. Por isso, temos a escala dos espíritos. Foi uma forma de Kardec mostrar para nós que cada um de nós está num estágio evolutivo. E às vezes a resposta não era condizente, ele separava aquela resposta. Então ele chegava a uma conclusão através de um estudo criterioso de vários irmãos, de vários espíritos trazendo as respostas. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia essa pessoa, ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, pessoas que o seguissem, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Então, se uma única pessoa trouxesse todas essas informações, será que ia abranger todos essa informação? Ele conseguiria para aquelas pessoas que estão perto dele, mas não chegaria a uma totalidade. E aí Kardec continua. Ele diz que essas informações, que a doutrina, não veio por um acaso. Não veio por um acaso esses espíritos até a Terra para trazer essas informações. Porque Jesus já tinha avisado que viria. E Kardec coloca o seguinte: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Então, é Deus quis que o momento era propício para que essas informações chegassem ao planeta Terra e todos nós conseguíssemos estar sabedores dessas informações. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então Deus quis que essas informações, e a gente sabe, dentro da escala espírita, temos os espíritos imperfeitos e temos os espíritos puros. Esses espíritos puros é a última categoria, mas dentro dessa classe de espíritos puros também tem subdivisões. Tem aquele que acabou de entrar para o espírito puro e tem aquele que já caminhou dentro dessa classe e que chega a ser os Cristos, como Jesus. É um espírito Cristo. E ele recebe de Deus as informações diretas. Por isso que ele disse que eu e meu Pai somos um. Mas ele não disse que ele era Deus. Ele quis dizer com isso que o pensamento de Deus estava ligado ao dele, que ele estava ligado a Deus diretamente, porque ele estava no último patamar dos espíritos puros. E aí Jesus, ele como disse que viria, então Kardec coloca que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens. O mais rápido caminho e mais autêntico. Então, além de enviar, porque a mediunidade, a gente pode se conectar
com esses espíritos que trariam essa verdade e também médiuns que receberiam irmãos não tão esclarecidos. Mas, para tudo isso, Kardec estava preparado para fazer essa seleção, porque ele também tinha um bom senso de analisar. Não era simplesmente pegar as respostas e compilar e colocar no livro. Não, era análise, era estudo. Um homem, continuou Kardec, pode ser ludibriado, não pode? Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se, assim mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos, que foi o que Kardec fez. Ele recebeu as respostas de várias pessoas, de vários médiuns, e foi analisando cada resposta. Um daqueles médiuns poderia ser ludibriado, enganado, acreditando realmente, piamente, de que aquela resposta era a certa. Mas Kardec, analisando outras respostas, assim quando a gente faz a faculdade e estuda para fazer a tese e verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa, Kardec também fez. Então, através de mais de 1000 pessoas, 1000 médiuns, ele tinha as respostas para poder analisar. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Aqui Kardec, ele está falando da questão do Auto de Fé de Barcelona, que foi o momento em que a igreja, queimou os livros dos espíritos, achando que queimando os livros queimaria a ideia do espiritismo. Aí Kardec esclarece o seguinte: ao demais pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Então, os livros foram queimados, a doutrina espírita deixou de existir? Não, porque os espíritos estão ali. E se é Deus que quer que essa mensagem chegue até nós, ela vai chegar, independente do desejo de um ou de outro. Porque o desejo de Deus é maior que todos. E os espíritos, as ideias, as mensagens, não vão morrer porque os livros se acabaram. Porque as ideias vão permanecer. Porque nós somos espíritos. E as ideias, o conhecimento que adquirimos, permanece com a gente. Então, por isso que Kardec coloca: podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se, matar a sua sede do conhecimento. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Então, faltem os homens para difundi-la. Pode acontecer de não ter os homens para continuar com a sua divulgação, mas haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir.
que esses espíritos de luz, eles não são atingidos pelos nossos desejos de não divulgar a verdade. Eles vão continuar trazendo as mensagens. Mesmo que eu negue, elas vão continuar existindo, porque os espíritos existem. E esses espíritos puros, de luz, eles querem o nosso bem. A mãe desiste do seu filho porque ele nega realizar ou fazer aquilo que ela está orientando, para não ir por aquele caminho. A gente desiste daquele filho? Não, a gente não desiste. A gente continua batalhando, né, para que ele um dia consiga perceber o caminho pelo qual ele precisa trilhar. Então, como Deus vai desistir da gente? Como esses irmãos da luz que sabem da nossa necessidade de conhecimento para a autotransformação, vai desistir da gente? Então, por mais que a gente impeça ou queira impedir essa divulgação, os espíritos de luz continuam divulgando, trazendo as suas mensagens, trazendo as suas informações. São, pois, continua Kardec, os próprios espíritos que trazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Então, olha, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, a divulgação, né? Com o auxílio dos inúmeros médiuns. A responsabilidade é grande de todos nós. Por isso, a importância do estudo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente pode discernir, perceber a intuição que nós estamos recebendo, se é para o bem realmente, se é uma informação boa, ou se é uma coisa truncada, que pode nos levar para caminhos não retos, como Jesus, né, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele. E a gente, estudando, a gente pode começar a ver, né, porque todos nós temos os nossos mentores espirituais, que estão do nosso lado para nos auxiliar. Mas para isso, nós precisamos também estar em sintonia com eles e perceber, né? Porque espíritos não significam que se purificam ao desencarnar. Não é porque uma pessoa passou para o plano espiritual que ela já adquiriu todos os seus conhecimentos. Ela continua com aquele conhecimento, com aquele modo de vida que ela tinha aqui na Terra, até um dia conseguir se modificar. E aí a gente tem que aprender a perceber as informações que são trazidas através dos médiuns. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Então imagine, se fosse um só, isso em 1800 e pouco, né? Que foi em 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, naquela época, não havia internet, não havia nada. Para você mandar uma carta para uma pessoa, levava meses para chegar ao seu destino. Então, imagina uma única pessoa divulgar toda essa doutrina, trazer todos esses conhecimentos. Será que conseguiríamos? Através de uma única pessoa, será que nós já teríamos tudo isso que nós temos hoje? Então, Kardec coloca, né? Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido.
Qualquer que fosse a classe a que pertencesse tal intérprete, houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Então, haveria até essa questão, né? Não, veio por fulano que é de tal país. Será que todo mundo iria aceitar daquela pessoa daquele país? Será que aquele outro país não ia se achar excluído? Então, essa informação veio por todos, né? De todos. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, tá? Não tem nacionalidade e não tem nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-la. Então, se não fosse dessa forma, no terreno neutro, haveria briga, discórdia, e não a paz. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando ao mesmo tempo princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Então, todos que desejarem conhecer a doutrina espírita, a base, o Pentateuco, os 5 livros, estão abertos para todos, independente da raça, do credo religioso, da nacionalidade, todos têm acesso. Nós não somos possuidores desse conhecimento. Esse conhecimento é de todos. É uma vantagem de que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme a mal-querer dos homens. Então, a doutrina não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, por mais que a gente possa ter receio da doutrina espírita, ela deixar de existir, isso não vai acontecer, porque os espíritos continuam. Então, não adianta aquele pensamento contra, porque a gente percebe claramente hoje em dia que muitas pessoas que eram contra o espiritismo, por falta de conhecer a doutrina espírita, a partir do momento que começa a ter aquela vontade de ter um entendimento melhor sobre a doutrina, ela começa a abrir e falar assim: meu Deus, então é isso a doutrina espírita? São os ensinamentos do Cristo? É a palavra de Jesus esclarecidas pelos espíritos? E aí o seu conhecimento se amplia. E aí tem um desejo maior de cada vez mais buscar mais e mais informações.
Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta intacável garantia contra todos os cismas, falta de acordo diante de um assunto, em cima de qualquer divergência. Todas as divergências que pudessem por vir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos, tais contradições não há negar, são um escolho, são dificuldades, são obstáculos, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Então, mesmo que aconteçam informações erradas, equivocadas de determinados irmãos, nós temos o remédio, que é o conhecimento que Kardec codificou dos espíritos, todas as informações. Então, toda vez que nós tivermos alguma dúvida a respeito de alguma mensagem, de algum livro que a gente leia, porque hoje em dia nós temos uma variedade de livros ditos espíritas, mas muitas das vezes, quando a gente vai ler, a gente percebe alguma coisa estranha, mas espera aí, não é bem isso que eu tenho estudado. E aí, quando a gente vai nas bases, a gente vê, não, esse espírito não é dessa classe, porque ele não tem esse conhecimento, ele está passando informações equivocadas. Então, mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos nos embasar. E para a gente poder se embasar, a gente precisa estudar. E nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita aqui na nossa casa, aos sábados, às 16h30. E também temos online, em duas quintas-feiras, na segunda e na quarta, quinta-feira do mês, das 20 às 21 horas. Então, a gente precisa, como Kardec fez, estudar, para a gente poder discernir. Mas esse assunto tem prosseguimento semana que vem com outro irmão que vai falar um pouco mais sobre a autoridade da doutrina espírita. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Fátima pelo esclarecimento dessa manhã. Vamos agradecer ao nosso irmão querido, Mestre Jesus, que está conosco em todos os momentos de aflições, de alegria, pedindo aos benfeitores espirituais que nos auxiliem nesta manhã, que traga para nós aquilo que precisamos para restabelecer o nosso corpo físico e a nossa mente, para que possamos ter uma jornada, uma caminhada mais tranquila. Pedimos a bênção a todos, que auxiliem aos irmãos, aos familiares, que possamos ir para casa e levar conosco todo esse amor recebido aqui nesta manhã pela espiritualidade amiga. Que todos nós possamos ter um dia de paz, um dia de tranquilidade, sabendo que hoje, nesta manhã, nós fomos ajudados e auxiliados, principalmente com essa mensagem esclarecedora. Agradecemos por tudo, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então, nós agradecemos, que todos possam ter um bom dia e nos veremos aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online.
Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.